E aí, Júlio? Já está gravando? Pronto. Agora estamos gravando ao vivo. Maravilha. Perfeito. E por que é Pronto. retomada histórica? Porque a história nas universidades, por enquanto, está nas mãos da esquerda. Está na hora de retomar. Por enquanto. Mas você está otimista demais, porque isso, por enquanto, será pelos próximos 50 anos, porque Deixa até que. as pessoas aposentarem, isso não tem. É verdade. Essa retomada você não vai presenciar, não. Deixa para o meu filho eu dar fazer ele herdar É, esse perfil. Agora entendi. Retomada é muito otimismo. Mas esse é o espírito mesmo, é o espírito. Na verdade, como os concursos federais são vitalícios, né? A pessoa faz concurso Pois é. e fica a vida inteira. Quem fez concurso, por exemplo, ano passado, vai passar os próximos, sei lá, 25, 30 anos no trabalho. É Então, verdade. é mais ou menos um pouco como a queixa que às vezes eu vejo nos Pingos nos Is, o Augusto Nunes reclamando lá do Supremo. Uhum. Pode reclamar à vontade que os caras só vão sair dali daqui a 30 anos. Verdade. Então, é porque o brasileiro não está acostumado a pensar a longo prazo, né? Fazer É, planejamento. mas aí a retomada vem também para as pessoas que vão consumir o nosso conteúdo, que vão estar aqui com a gente, nos seguindo, também possam fazer sua parte em algum momento, em alguma oportunidade que possam ter. Né? Essa foi a ideia do nome Retomada Histórica. E também seja um caminho para mudar as universidades particulares também, não é mesmo? E eu acho que eu vou deixar vocês muito tristes hoje. Eu acho eu acho que eu vim aqui para trazer desilusão. Não, vamos trazer a realidade, né, professor? Pé no chão, né? Mas o conservador, por essência, é um pessimista, né? Porque ele vê a realidade, constata a dificuldade da vida prática, da vida real, Uhum. e ao invés de propor soluções utópicas, o conservador constata e tenta, na medida do possível, fazer a sua parte, que é a antítese do brasileiro médio. O brasileiro médio é um idealista, né? É um idealista que não planeja nada. Nós não temos tradição de planejamento algum. Então, soma tudo, tudo conjuga, tudo favorece o caos, tudo favorece esses movimentos que são muito bem articulados, movimentos de esquerda que são muito bem articulados e que fazem sim o dever de casa, um planejamento fenomenal e eles já estão nisso há pelo menos que eu posso constatar desde meados da década de 80, pelo menos. Então, Totalmente estabelecidos, né? lamento informar, lamento informar que, a não ser que houvesse assim uma predisposição para peregrinar, fazer toda a via crucis da graduação, do mestrado, do doutorado, e depois entrar no período concurseiro, e em silêncio, sem entrar em polêmica, sem entrar em debates, resiliente, aguentando ali o assédio moral, e ingressar, e depois de ingressar na universidade, esperar passar os 3 anos de estágio probatório, em que você come o pão que o diabo amassou, escarrou, cuspiu, vomitou, e aí depois desses 3 anos que você realmente ganha essa carta de alforria, você pode, sabendo que vai ter as portas fechadas, né, que os, os, as amizades e o corporativismo de indicação para publicações, para eventos, para congressos, isso vai ser tudo fechado. Uhum. Mas, depois de 3 anos de estágio probatório, você pode
pode dizer o que pensa e fazer suas pesquisas. E foi o que eu fiz. Agora, eu estava conversando mais cedo, com o Jean. Uhum. São poucos os que estão dispostos a fazer isso, preferem fazer a carreira profissional fora do sistema público, né? Eu não sei Sim. como é que vocês fizeram. Aliás, eu ia te perguntar isso, né, o Júlio, você já está numa federal? Não, ainda não estou numa federal. No momento eu Nunca estou... estará conversando aqui comigo. Nunca estará. Essa Já, live aqui você vai já ser tem. usada de queimado. prova, né? Já era. Vai ser Isso. usada de prova. Antes da live, já fez a divulgação coladinho lá com o meu nome, que está no Index Librorum Prohibitorum. Você já está marcado para morrer, cabra marcado para morrer a vida toda. Poxa Então, vida. perca as suas ilusões, tá? Tá bom, eu aceito. O Oiapoque ao Chuí é uma rede, olha, é uma rede com sincronicidade, organicidade e uma rede de informações que é um negócio impressionante, de tão bem feito. Uhum. Então, o Júlio, siga o seu caminho, porque na federal você não vai entrar. Não vai, não. Mas eu acho que até mesmo o Jean concorda comigo que essa oportunidade aqui vale muito mais do que uma atuação no ensino público. Isso aqui é precioso, professor. Se eu soubesse que você não está ainda, eu ia falar, olha, Júlio, fica low profile, espera um pouquinho, espera passar o estágio probatório para você conversar comigo, porque, inclusive, eu vou contar para vocês. Uhum. Eu tenho já uns 4, 5 ou 6 ex-alunos que fizeram pesquisa comigo e tal, que já ingressaram nas federais e mal ingressaram, eles já foram convidados, de modo direto ou indireto, a cortar relações comigo. Eles não falam comigo. Só para o pessoal entender, só pessoal os que está entrando, alunos que mantêm contato. Pessoal, nós não começamos de fato ainda, estamos fazendo só uma conversa introdutória, para ir aquecendo a lareira e vocês permanecerem aqui conosco. Isso é só uma palhinha. Aquecendo a lareira do inferno, não é? Olha, o Júlio já está ali ardendo. Já era. Ai, não, quem conversa comigo, para vocês saberem, quem conversa comigo é quem não está quem não entrou no sistema, os que preferiram fazer, sei lá, serem professores estaduais, municipais, professores de escolas particulares, porque os que eu preparei, ajudei a preparar, né, e entraram, e não falam comigo, não. Inclusive alguns com histórias assim até impressionantes de como é que eu vou dizer, de medo. É compreensível, mas é muito impressionante a falta de fibra da nossa cultura brasileira, de enfrentar as coisas, falar e de modo republicano, democrático, expor e se posicionar sem receio de ter uma retaliação. É muito triste. Bom, vamos começar oficialmente, professor? E aí eu vou querer fazer pergunta e não posso ainda. Bom, pessoal, 5 minutos adiantado nós vamos começar. Estamos aqui com o nosso ilustre professor Ricardo da Costa, nosso amigo também, meu parceiro aqui do Retomada Histórica, Jean Clisman Mateusi, e eu, Júlio Trevisan Braga, para fazer esse bate-papo sobre a atuação das esquerdas nas universidades. Bom, vou fazer uma pequena apresentação. Júlio, você ainda deu o nome completo, falta só dar o CPF para os caras, ó. Anota! Pô, professor. Ai, caramba. Tá gravado, vai ficar gravado, é isso mesmo. A gente resolve no futuro, isso aí. Bom, estamos aqui, vou fazer uma apresentação breve do professor. O professor Ricardo, professor, me corrija se estiver errado, é doutor pela Universidade Federal do Fluminense, pós-doutor 3 vezes, é isso mesmo? Isso, 3 vezes pela Universidade de Alicante e pela Internacional da Catalunha, ambas na Espanha. Isso aí.
autor de mais de 20 livros, pelo que eu estava vendo ali, entre livros singles, né, com coautoria, entre eles os famosos e grandes Impressões da Idade Média e Visões da Idade Média, ambos publicados pela editora São Armada. os dois últimos pela editora Armada. Isso. Perfeito. Bom, eu vou Isso. fazer também uma pequena apresentação para o pessoal. Eu acho que o pessoal não conhece muito bem também a gente. Estamos aí no começo, o professor nos ajudou a estar aqui nesse momento, agora essa ilustre live. E também que vai me atolar no inferno universitário pro resto da minha vida. A KGB já está anotando tudo, hein? Muito bem. Eu sou graduado, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, né? Também percebi muitas coisas ali. Vou, se der tempo, também conto um pouco, junto com o professor, sobre as coisas que vivenciei ali, sem expor ninguém para não ficar pior ainda a situação, né, professor? E o nosso querido Jean... Nós contamos o milagre, mas não contamos o santo que não precisa. Não precisa. Não discutimos pessoas, discutimos ideias. Isso, são as perfeito. Ideias que merecem ser... Isso. Perfeito. E professor Jean, por favor, se apresente. Bom, sou professor, já vou passar meu nome completo aqui, eu sou professor Jean Clisma Mateus. Eu já passei, já. Eu fiz a graduação... Você já passou, né? Só faltou já foi, CEP, CPF e tudo mais aqui. Eu fiz a minha graduação lá no Centro Universitário da Fundação Santo André. Fiz alguns cursos de extensão, mas eu particularmente, até estava conversando com o professor Ricardo da Costa, eu não tive mais paciência de continuar no meio acadêmico, né? Eu fiz o meu TCC, pus uma pesquisa, né? Foi sobre o João Goulart, né, a imprensa, e eu falei sobre Última Hora, Folha de São Paulo, essas coisas todas, mas realmente, assim, eu vi umas coisas muito estapafúrdias, assim, com os meus colegas querendo fazer monografia sobre programa do Chaves, esse tipo de coisa, Semana de História... Chaves? Isso, programa do Chaves, a Semana de História da pornô chanchada... tinha um mini curso do Che Guevara, aí eu falei, olha, eu vou dar um tempo, e aí eu comecei mesmo depois de algum tempo, claro, né, eu acabei trabalhando em outros campos, mas eu entrei na área como professor já faz alguns anos, graças a Deus, né. E é isso, basicamente, assim, não tem muito, assim, o que falar, assim, né, do meu currículo, com essa minha trajetória, assim, encurtando um pouco a história. É isso aí. Mas então vocês dois são formados em História. Em Histórias, formados em História, exatamente. Então nós estamos aqui na própria seara satânica, a seara da História. Vamos lá. Jean, você quer começar com a primeira pergunta? Ou eu começo? Vamos lá? É isso. A gente tinha mencionado, então, de fazer a live, né? A live tem um tema principal, mas a gente faria uma pequena introdução. Professor Ricardo da Costa, o senhor poderia contar para a gente a sua trajetória, assim, quando é que o senhor optou por fazer História e como é que foi, assim, o seu desenvolvimento, assim, o seu crescimento enquanto historiador? Poderia nos contar a respeito? Muito rapidamente, claro, prazer. Eu ingressei na Universidade Santa Úrsula em 1981, na ocasião houve um vestibular isolado lá para Santa Úrsula, e 81, né, estávamos ainda no período militar, naquela chamada distensão lenta e gradual, mas mesmo assim o ambiente era um ambiente que havia um medo de nós termos pessoas nas salas para escutar o que se conversava e tal. Eu me recordo bem disso. Eu fiquei metade do curso, 2 anos e meio, mas logo me envolvi na música, passei a trabalhar profissionalmente. Na verdade, tinha começado antes de ingressar no curso de História, e aí, depois de 2 anos e meio, em 83, mais ou menos, 83, eu tranquei o curso e me dediquei integralmente à História. Então, retornei, quando eu vi que
que não seria um cantor de sucesso, que não seria um artista, que não ganharia assim, o dinheiro, que seria músico de barzinho, tudo bem, ganhava lá um dinheirinho, mas não era essa a minha pretensão original. Eu prestei vestibular de novo, já com quase 30 anos, no início da década de 90, final da década de 80, e foi a única vez que a Universidade Estácio de Sá, ali na Rua do Bispo, lá no Rio, abriu seu vestibular para a História. O curso era muito, muito atrelado ao curso de Arqueologia. A Estácio de Sá tinha um grande prestígio na América Latina por ser a única universidade naquela ocasião que tinha um curso de Arqueologia. Eu acabei fazendo muitas disciplinas de Arqueologia, mas tive um excelente curso por um simples fato e curioso. Ingressaram cerca de 40 estudantes, mas no semestre seguinte, a Estácio de Sá fechou a oferta para o curso de História e permitiu que esses 40 alunos migrassem internamente para outras carreiras, para Direito, E aí sobraram 4 alunos, restaram 4 alunos, eu e mais 3. E eu solicitei formalmente que aqueles 2 anos e meio que eu tinha cursado lá atrás e tinha perdido a matrícula, que eles fossem acrescentados. Então, da turma de 4, dos 2 anos e meio que eu fiz lá na Santa Úrsula, eu consegui a convalidação de 1 semestre, porque os currículos eram um pouco distintos. Então, eu fiquei 1 semestre à frente da turma, sozinho, e a turma com 3 alunos no semestre antes de mim. Então, eu fiz um curso de História só, eu e o professor. Eu estava muito disposto a estudar, já tinha 30 anos praticamente, muito decidido a estudar, continuava trabalhando na música. Então eu emendei, né? Fazia disciplina de manhã e de tarde, numa universidade particular. Acabou o curso, eu tentei o mestrado para a Federal Fluminense. No mesmo mês que eu terminei o curso, passei, e aí comecei então a conhecer, a lidar com o ambiente federal, que era naquela ocasião muito diferente do ambiente de universidade particular. Na particular não havia projetos de pesquisa, não havia iniciação científica, você praticamente estudava e só, e fazia disciplinas. Então ingressei lá na pós-graduação da Federal Fluminense, que na ocasião era considerada a nota mais elevada, estava entre as melhores pós-graduações de História do Brasil todo. E havia um número limitado para Antiga e Medieval e outro número bem maior para Moderna e Contemporânea e Brasil. E já no meu final da graduação, eu fiz um trabalho, um TCC, sobre a ordem do Hospital de São João de Jerusalém durante as Cruzadas. Um TCC que ficou bastante volumoso hoje em dia. Então, as dissertações de mestrado estão com 40, 50 páginas. O meu TCC ficou com 100 e tantas páginas. Eu, inclusive, coloquei como cartão de visita na inscrição para o mestrado. Houve um certo preconceito da banca na entrevista, porque eu estava vindo de uma universidade particular, isso foi destacado. Eu não fazia parte de nenhum grupo e tal, mas ingressei. E fiz o mestrado e o doutorado também na Federal Fluminense, e, consequentemente, entrei no período concurseiro. Eu prestei 3 concursos, o primeiro para a Universidade Oeste do Paraná, fui aprovado em terceiro. Não, perdão, o primeiro foi para a UERJ, no Rio de Janeiro, fui aprovado em terceiro. Eu vi que uma coisa curiosa que eu não sabia, que o peso da prova de aula, a prova de aula tinha o mesmo peso que o currículo, que os trabalhos publicados no currículo e tal. E eu não tinha trabalhos publicados, então eu empatei em primeiro na prova escrita, na prova de aula, também fiquei ali pau a pau, mas chegou na hora da prova de títulos, eu fiquei lá embaixo, mas fui aprovado. Aí quando eu vi que eu precisava ter produção acadêmica, escrever, e publicar, e participar de congressos e tal, eu comecei a fazer isso. Então o primeiro concurso foi para a UERJ, fiquei aprovado em terceiro.
O segundo concurso foi para Oeste do Paraná, estadual, era um ótimo salário. Lá fui eu para a fronteira, quase Foz do Iguaçu, né? Em Marechal Cândido Rondon, longe a beça, e fiquei aprovado em segundo por uma curiosidade. Eu fiz um comentário sobre Marx na minha prova de aula, e a banca resolveu fazer perguntas, o que não é de praxe. E eles acharam que eu estava fazendo uma crítica ao alemão barbudo, né? Que absurdo, uma crítica, e eu não né? Eu não estava fazendo uma crítica. E aí depois, um colega que trabalhava lá e depois veio a falecer, ele me confidenciou que por aquele comentário eu fui aprovado em segundo lugar. Então fiquei muito aborrecido e decidi não abrir a boca mais para falar nada do Marx, né? E o terceiro concurso foi para a Federal do Espírito Santo, que eu fui aprovado em primeiro. Meu currículo já estava bastante razoável também. Eu me recordo que eu perdi 2 décimos para um outro candidato na prova de aula, 2 décimos, 3 décimos na prova escrita, e no currículo foi lá em cima, né, a pontuação. E assumi em janeiro de 2000, na Federal do Espírito Santo, no departamento de História, e desde então fiquei lá a primeira década, praticamente. Depois fiquei emprestado um pouco ao departamento de Filosofia. Eles estavam lá, me fizeram um convite, eu também ingressei na pós-graduação de Filosofia. O meu doutorado é sobre um filósofo medieval. E depois o departamento de Teoria da Arte e Música me convidou para fazer uma experiência. A professora do primeiro período lá de arte antiga, greco-romana e arte medieval, foi embora, foi prestar concurso para outra universidade e ficou um buraco lá logo no primeiro período. E viram lá que eu já tinha alguns trabalhos em história da arte medieval. Então fiquei 2 anos, 2 anos e meio trabalhando nos 2 departamentos, no departamento de História e no departamento de Teoria da Arte e Música, até que eles acharam por bem oferecer a vaga do concurso para o departamento de História, quando então eu finalmente fui removido e estou já há 10 anos, lecionando História da Arte antiga e medieval no departamento de Teoria da Arte e Música, e por uma ironia do destino acabei retornando à área artística, né, porque eu fui 20 anos músico profissional. Então, muito resumidamente, essa foi a minha vida de 1980 até 2022 na área acadêmica. Uma vida bem agitada, hein, professor? Né? Rapaz. Muito Sim. Então deu para perceber Sim, que acabou ampliando o horizonte das práticas, né? Eu achei interessante que deu para notar que a Idade Média, então, faz parte da sua vida acadêmica desde sempre. Né? Sim. Eu estava na graduação, lá no finzinho, eu estava muito hesitante entre fazer um TCC de História Contemporânea, porque o século XX é um século muito interessante, né? Muito dramático, os movimentos totalitários, o comunismo, o fascismo, o nazismo. Então, é natural que nós nos interessemos pela nossa própria época. Eu estava entre o mundo contemporâneo e entre a Idade Média, porque sempre foi uma paixão de criança, desde que quando tinha 9, 10 anos, tive um excelente professor no primeiro grau de Grécia, e depois me apaixonei pela Idade Média. Eu estava hesitante, mas o meu orientador, então, o professor Renato Pereira Brandão, ele me estimulou: poxa, por que você não faz um TCC sobre Idade Média? Aqui não tem nenhum trabalho sobre isso, e eram só 4 alunos, né? E aí eu estava entre os templários e os hospitalários, a ordem do Hospital de São João de Jerusalém. E aí, como os templários estão muito na moda até hoje, é um tema assim
muito também estimulado por Hollywood, por séries e tal. Eu preferi, achei interessante a ordem caritativa e militar do hospital e fiz um trabalho. E então isso fez com que eu navegasse a partir do mestrado já em História Medieval. Não, perfeito. E o senhor teve algum passado de esquerdista, alguma coisa do gênero, ou sempre foi uma origem, teve uma origem conservadora? Não, na verdade, o que eu posso dizer assim, com muita precisão, na minha infância, por ter tido uma educação bastante razoável e ter pego ainda escolas tradicionais no Rio de Janeiro, escolas católicas, escolas protestantes, batistas e tal, e ainda ter tido contato com aqueles professores enciclopedistas. Eu me recordo, no primeiro grau, eu tive professores de história com 60, 50 e tantos anos. Então, eu fui vacinado, digamos assim, contra essas utopias. Porém, claro, evidente, com adolescente, me recordo muito vivamente quando voltaram as eleições, né, voltou o sistema com o fim da ditadura. No Rio de Janeiro, o famigerado Leonel de Moura Brizola foi candidato a governador, né? Sim. E eu, para contestar, para brigar com o meu pai, que meu pai era udenista, Carlos Lacerda, né? Meu pai era... revoltado lá com a autoridade paterna, com seus 17, 18 anos, eu votei no Brizola. E também eu era fascinado pelos discursos, né? O Brizola vendia geladeira no Polo Norte, né? Ele tinha uma retórica muito, muito encantadora. E votei no Brizola, ou seja, no PDT, que é um partido de esquerda mesmo, adolescente, final de adolescência, e depois, na primeira eleição do Lula com o Collor, eu ainda estava bastante hipnotizado por essa... Então, votei no Lula. Na primeira vez, foi em 80 e alguma coisa, me recordo. Mas depois, gradativamente, porque isso é um processo difícil, né? Você é doutrinado lá no primeiro grau, no segundo, embora eu não tenha sido muito, mas se libertar dessa cosmovisão é uma coisa difícil, porque você perde amigos ou pseudo-amigos, você fica isolado socialmente, porque o brasileiro, em maior ou menor grau, ele foi educado nas últimas décadas nessa visão social-democrata, nessa perspectiva, em maior ou menor grau, de esquerda. Então, foi lá atrás. Mas aí vieram os governos também do PSDB, né, do Fernando Henrique. Eu sempre votei, aí deixei de votar no PT. Mas também tem uma outra coisa, né? Eu nunca fui um apaixonado, como o brasileiro aliás, por política. Eu sempre gostei muito mais de cultura, de artes, de música, enfim, de cultura. Inclusive fui acusado lá quando eu era estudante de ser um pesquisador, de ser um aluno culturalista. Eu me recordo que um professor me falou isso, né? Me falou assim de um modo meio pejorativo, que eu era um culturalista. E depois outra pecha foi de conteudista, de gostar de conteúdo, então, sim, votei, mas faz parte, né? Porque o incendiário da juventude é o bombeiro da maturidade, já dizia lá o Roberto Campos. Então, é um processo, faz parte. Muito bem, né? Todo mundo tem esse passado, né? Porque eu fui no comício da Dilma, né? Então, sei bem como é. Você está pior que eu. Você está pior que eu. Eu tenho que confessar, porque do Brizola para Dilma, a ladeira já desceu bastante. Foi lá na PUC ainda. Eu confesso que eu fiz aquele curso que eu falei lá, tinha um curso de extensão lá na época. Eu fiz aquele curso de extensão do Tchê, né? E o curso era muito, muito estranho, né? Porque, na verdade, o curso começava com uma música, né?
Eles tinham, no meu prédio de graduação, tinha um auditório que o pessoal lá, né, os graduandos, chamavam de pinicão, né? Então era um auditório. E lá ele tinha um telão, assim, eles colocavam uma música, assim, um negócio meio psicodélico do Che Guevara, assim, sabe? E tocando uma música, né? Eu não lembro agora a letra, mas eu lembro de um Em que ano refrão. mais ou menos, já? Hã? Não, não, era uma coisa do Que tipo, ano mais ou o Che menos? Guevara não morreu, entendeu? Um negócio desse tipo. Não, sim, mas mais ou menos em que ano foi isso? Ah, quando eu fiz a graduação, foi ali para. Ali foi ali no período que eu fiz, foi no final de 2011 para 2012, mais ou menos nessa época aí. Então, vejam que o contexto é bem mais doutrinário que a minha década de 80. Então, para quem está nos assistindo, é importante ter essa perspectiva, porque eu entrei na universidade no período militar ainda. Eu tive aula de OSPB com um major fardado. E o nível, inclusive das esquerdas, o nível não era esse tão de tanta lavagem cerebral. O nível era alto, o Uhum. nível intelectual, o nível de debate, não tinha essa coisa tão forte doutrinária. Então é importante marcar, de 1980 para 2000, a hegemonia se fez presente. Né? Professor, É, só um comentário, só para fazer só um breve comentário, né? Isso que o senhor falou é muito acertado, porque quando eu estava lá, eu lembro que eu tive uma professora, uma especialista de história antiga, né, uma senhora já, tinha lá quase seus 80 anos. O nome dela era Maria Laura Prada, não é? Ela era professora de história antiga, mas assim, era uma professora espetacular, realmente muito bem preparada. Só que eu me recordo que alguns alunos, né, aliás, a maior parte dos alunos, né, não gostavam dela justamente porque acusavam ela de ser conteudista, né, e positivista. Então ficava aquela coisa ali, e eu já observava aquilo, era a melhor professora que eu tive, sem dúvida alguma ali na graduação, né? E o restante, assim, os mais jovens, né, os professores mais jovens, eu via que na verdade tinha uma coisa assim muito Paulo Freireana, assim, de não vamos ser conteudista com história, vamos sentar, fazer uma rodinha aqui, debater o texto, mas assim, Essa é é, outra característica que você está dando aqui, que ajudou a decadência da educação na área da história, porque já há algumas décadas os cursos de história deixaram de ensinar os fatos, de ensinar o passado, para se transformarem em boa parte em cursos de ciências sociais, cursos de sociologia, com muita teoria, com uma ênfase em teoria enorme. Olha, para você ter uma ideia, certa vez eu dando aula de história, eu comentei para a turma que já tinha tido história antiga, eu falei alguma coisa lá sobre o César atravessar o Rubicão e proferir aquela famosa frase, né? Alia jacta est, a sorte está lançada. E os alunos não sabiam, um aluno falou assim, Rubi o quê? Não sabiam um fato tão significativo da história antiga. Eles não haviam tido conteúdo. Então, isso é uma influência direta da pedagogia socioconstrutivista que passou a dominar a partir de meados da década de 80. Vocês nasceram em que ano, aliás? eu sou de sou de 88. 91. 91. E você, já? Eu sou de Não, eu sou de 91. 80 e eu de 88. 88, 91. Ou seja, vocês nasceram no cerne, no ovo da serpente. A coisa É, já estava toda instalada. já. Então, é isso aí. Você está certo. Essa percepção do professor Jean também tive, porque quando a gente entra na faculdade, a gente espera aprender fato histórico, né, e dominá-los todos quantos, né? Temos essa utopia de achar que vai sair da faculdade sabendo toda a história desde a idade da pedra até hoje, né? Só que quando a gente percebe, os professores não trabalham isso mesmo, como o senhor falou, e isso é qualquer instituição, né? E eu comecei, por exemplo, com uma vontade enorme de trabalhar com Idade Média também. Só que você sempre
levado a discutir aquilo que está em pauta política. Sempre. É o que é importante. E aí eu terminei falando de redemocratização. Mas sempre temos também esses professores exemplos, né? Entendi. Aquele professor que normalmente ele é o mais deixado de canto na diretoria, no departamento, né? Também tive um professor de antiga que marcou minha vida, que é o professor Héctor 40. E, né, sofreu muito. Isso, deve estar sofrendo ainda lá na PUC. Mas são professores que marcam Você a gente. estudou na PUC? Na PUC de São Paulo. A PUC, as PUCs são as universidades mais revolucionárias que nós temos. Né? São a ponta de lança da destruição do cristianismo. São as PUCs. Olha aí, perfeito. Justo a PUC. Isso que é o mais irônico, né? Universidades pontifícias são a ponta de lança contra o cristianismo. Falou. Sim. Perfeitamente, isso mesmo. Sim. Dali saem, como é que é, o Frei Beto, o Leonardo Boff, e toda essa camarilha para dizer que, na verdade, o cristianismo, o catolicismo se transformou, o Vaticano se transformou numa embaixada. É uma embaixada. Tem muito pouco ali de transcendência. Então, isso também é um fenômeno que começa lá no início da década de 60. Ou seja, é uma conjunção de fatores tão perniciosos para o estudo desinteressado, o estudo desapaixonado do passado, no sentido de você não antepor a sua visão de mundo às informações dos documentos, e tem um apreço pela construção dos fatos, pela elaboração da cronologia, porque saber o antes e o depois é um negócio, faz uma diferença tremenda. Às vezes, um acontecimento de 1 ano, 2 anos, num processo que você estuda, você entende o porquê um pouco. Então, é muito triste constatar, eu não esperava isso quando eu voltei a estudar no início da década de 90. Eu tive uma professora, por exemplo, que colocou o Hitler na Guerra Franco-Prussiana de 1870. E foi até engraçado que eu estava lembrando isso com um amigo há poucos dias. Éramos 4 alunos, aí um dos alunos levantou na Estácio de Sá, falou assim: a senhora é uma incompetente, eu vou lá no colegiado pedir a sua cabeça. Essa é a grande diferença das particulares, né? Ele saiu da sala, ficou um clima e conseguiu mandar a mulher embora. E veio um outro professor para lecionar história contemporânea, o pobre coitado suava frio, nós 4 ali dispostos, prestando uma atenção e lendo tudo, né? Então, não sabem mais fatos, não têm apreço pelo passado. Infelizmente, é muito triste constatar isso na educação brasileira. É uma decepção, na verdade, né, professor? Constatar isso, viu? Eu tive um professor lá, o coordenador do meu curso, ele falou um negócio assim que ficou muito assim, para escandalizar mesmo. Como é que era? Tem o Luís XIV, né, o Rei Sol, e ele tem aquela frase, né, o Estado sou eu, né? Aí ele confundiu tudo, embananou todas as coisas, ele falou uma coisa assim do tipo, o Carlos V, o rei sou eu, ele falou uma frase desse tipo, assim, sabe? Um negócio totalmente assim, e o pessoal notava, né? Quer dizer, o pessoal, na minha época, assim, eu acho que foi uma transição que eu peguei do que já estava ruim pro que estava piorando, entendeu? E agora está no pior do pior, né? Mas é isso, professor. Nossa, rapaz. Vocês estão falando, eu estou aqui lembrando da minha situação, né? Também na universidade. Mas, professor, para tocar um pouquinho mais na ferida, né? Conta pra gente mais ainda da sua experiência com essas esquerdas pessoais. Podemos até partir mesmo daqueles pequenos casos que o senhor contou para nós nos outros postos da tarde. Se quiser comentar, é claro. Quando você ingressa na universidade,
Bom, por um lado você fica muito feliz que passou no concurso e vai ter um emprego com estabilidade, e mais que isso, vai ter tempo para estudar, porque eu passei como professor de município, como professor de escola particular, eu passei de quase 40 horas em sala de aula por semana, literalmente, em sala, 30 e tantas horas em sala, para 8 horas. O professor federal, das 40 horas semanais, o professor que tem dedicação exclusiva, ele em sala ele tem 8 horas das 40. As outras horas são para ele fazer pesquisa, ler, apresentar trabalhos em congressos acadêmicos, escrever, publicar. Ou seja, tudo que eu queria, né? O cargo de professor federal, na verdade, a ideia é para pesquisadores, não é nem tanto professor, de fato, em sala de aula, das 40 horas, somente 8. Porque você tem o trinômio, né? Ensino, pesquisa e extensão. O ensino às 8 horas. A pesquisa às 40 horas, digamos assim. Até para preparar a aula você tem que fazer pesquisa também. E a extensão é para você oferecer cursos à sociedade, cursos abertos para a sociedade civil. E eu fiz tudo, né? Então eu entrei com uma disposição para trabalhar, assim, eu fui com muita sede ao pote, digamos assim. Eu me vi, de repente, com o tempo quase todo livre para estudar, e logo de cara ofereci cursos, registrei projetos de pesquisa, envolvi estudantes, e olhando em retrospectiva, eu entendo que eu devo ter sido assim, um constrangimento grande, porque a maior parte dos colegas, infelizmente, dá a sua aula e vai para casa, fazer outras coisas. Porque o brasileiro, a cultura brasileira, ela não foi ainda introjetada no amor ao estudo, né? Não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu estou já há 30 anos praticamente como professor de primeiro, segundo e terceiro graus. Eu conto nos dedos quando começa um semestre com a turma de 30, 40, eu conto nos dedos de uma mão os alunos que são realmente interessados e vão ler e leem o que eu indico. Aliás, eu não indico nem mais nada, né? Eu ainda indicava um texto de 20, 30 páginas para a semana seguinte, e o ódio era uma coisa, o clima pesado, a raiva, era um negócio assim, muito deprimente, né? Eu sentia as pessoas me olhando com ódio profundo, porque teriam que ler um artigo de 30 páginas para a semana seguinte. Eu agora lembrei do meu professor marxista, Ciro Cardoso. Ele passava um livro para a semana seguinte. Uma vez eu vi na pós-graduação lá no Federal Fluminense, um aluno foi lamentar que estava com problemas, que não ia dar tempo de ler. Eu presenciei. Ele se virou e falou assim: não tem nada a ver com isso. Isso é a sua vida, isso não me diz respeito. Se você não tem tempo, você tranca a matéria e faça outra no próximo semestre. Opa! Então, aliás, já era esse o nível. E olha que o Ciro era marxista, não era ortodoxo, mas era heterodoxo, mas num nível alto. Então, quando eu ingressei, Júlio, eu fiz muita coisa, né? Então, consequentemente, comecei a ter muitos problemas. E também porque, lá no início dos anos 2000, a Idade Média não era assim um terreno. As pessoas chegaram a me sugerir estudar história capixaba. Eu tinha que me especializar e oferecer matérias optativas, por exemplo, com história do Espírito Santo. Um colega chegou. Aliás, os colegas, eles te assediam, assim, porque eles já são efetivos, então eles acham que estão numa condição de constranger para... Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chegaram, inclusive, a reclamar da minha roupa. Certa vez eu estava de bota com a camisa verde, e aí o professor falou que eu estava parecendo milico.
Enfim, é uma esquizofrenia. O ambiente universitário é uma esquizofrenia, entendeu? São grupos de pressão. Chegaram a me falar, inclusive, isso, que se eu não tivesse em um grupo, eu seria atacado por todos os grupos. Um negócio assim, inacreditável. Então eu tive muitos problemas, mas é o que eu sempre falava isso para quem estudava comigo. Se você tiver um comportamento correto, por exemplo, o professor passa a bibliografia, você lê a bibliografia, lê até mais do que ele sugere, não se envolver em debates, em polêmicas, e tentar aproveitar os poucos bons, que em qualquer profissão são poucos excelentes, e os ruins, como eu disse na live de ontem sobre Santa Hildegarda, tem um momento que Dante Alighieri está no inferno com Virgílio, ele desce lá numa das valas e ele fica tão impressionado com as torturas e os gritos, o que ele escuta e vê, que para ver, né? E o Virgílio vira para ele e fala assim, olha, aqui, olha e passa, passa, não demora não vamos demorar aqui não, passa, olha e passa. Então, assim, os ruins, isso é sabedoria de vida, né? Você olha o cara falando uma bobagem, escuta o cara falar uma bobagem, pronto, falou. Eu só tirava 10 com as minhas professoras de pedagogia. Eu escutava aquela charopada toda de Vygotsky, Paulo Freire, Salviani, ainda eu lembro de alguns. E eu li aquilo tudo, achava um horror, mas sim, a prova era sobre isso, eu li e tirava 10. Elas me amavam, as minhas professoras de pedagogia, era sempre de 9 para cima. Mas assim, a garotada, Júlio, que entra com 18, 19 anos, ainda hoje, e cada vez pior, tem uma mentalidade muito infantilizada. São adolescentes mesmo. Então, são presas fáceis para os professores ideólogos, que ficam ali. A garotada fica fascinada e qualquer canto de sereia seduz essa meninada. Eu vi garotos de 25 anos em sala de aula fazendo coleção de figurinha de jogador de Copa do Mundo, coisa que quando eu fazia figurinha, eu tinha 12, 13. Então, assim, é um contexto tão ruim. Eu vi coisas assim tão desagradáveis, entende? De constrangimentos, de assédios a esses alunos. E eu tentava, na medida do possível, no meu cantinho, fazer o meu trabalho, né? Se vocês entrarem lá no meu site ricardocosta.com, nos grupos, estão lá elencados com fotografia, quem ganhou bolsa, quais foram os temas de pesquisa. O que eu estava dizendo é o seguinte, que eu não cheguei a falar para o Jean, mas assim, dá para você fazer um trabalho. Que dá? Eu fiz. Tudo bem, a minha época ainda não era tão. Não tinha que ter o carimbo do partido para apresentar, né? Não tinha, mas era tudo esquerda. Então, dá para você pesquisar o que você quiser, dá para você argumentar com educação, com polidez? Dá. O problema é que a garotada é muito crua. Então, eu vi de tudo, né? Eu brinquei hoje, olha, alunos que receberam proposta de bolsa para deixar de estudar comigo, alunos que foram aliciados para fazerem denúncias anônimas, também proposta de bolsa, de estudos. Olha, são coisas inacreditáveis. E eu lamento, mas assim, eu estou há 5 anos de aposentar também, eu fiz a minha parte, e também descobri, Júlio, que a internet foi a minha carta de alforria definitiva, porque a internet me libertou dos grilhões dos senhores feudais locais. Eu coloquei os meus trabalhos online desde o início da década de 90, quando a internet estava engatinhando, e os convites, as bolsas de estudo que eu ganhei, os pós-doutorados, tudo foi graças à internet. A universidade fez tudo para atrapalhar, na verdade. Mas a internet, a transparência é maravilhosa, né? Essas aulas agora que são gravadas, aulas online, olha, eu estou adorando, porque
é tudo gravado. Então, até os meninos mais bobocas que querem fazer brincadeirinhas, eles ficam constrangidos, porque está gravando, né? Está gravando, então o nível sobe, o conteudista pode dar mais conteúdo livre, assim, a coisa transcorre bem. Eu vou continuar gravando tudo quando voltarem às aulas presenciais, porque eu descobri o que a Constituição ensina, né? Transparência é a função do servidor público, né? Você vê, eu tive quase 2 anos lá com o Weintraub, com o ministro Weintraub e com o ministro Ricardo Vélez, voltei incólume, eu sigo as regras, gente. Eu sigo as regras porque você andar nos trilhos é uma coisa fantástica. Então é bom aqui apresentar. Mas vi muito assédio, tá? Um manual de sobrevivência para quem está entrando na universidade agora. Gente, faça a sua parte. O que lhe é cobrado, faça. Os três macaquinhos, ó. Isso. Olha, aí se o cara falar uma bobagem, hoje, aí você diz assim, puxa, professor, eu não tinha visto sob esse ângulo, que interessante. E pronto, e deixa para lá, entendeu? Agora, a garotada com sangue nos olhos, entendeu? Com faca nos dentes, já entra em debate, já entra em discussão. Teve certa vez, vou contar uma engraçada. Um rapaz, a gente conta o milagre, mas não conta o santo, favor. Né? O rapaz, terminando o curso de História, ele tinha que apresentar um trabalho sobre um livrinho, um autor, um livrinho. Não vou falar o nome do livro, nem o autor, porque aí já começam a mapear. Mas ele foi fazer uma crítica ao autor do livro, não ao professor que indicou o livro, mas como ele criticou o livro, indiretamente, na cabeça do mentecapto doutor, ele estava sendo criticado também, né? Resultado, o aluno foi reprovado por 3 décimos na matéria. E ele estava para formar, ele precisava dessa matéria. Ele fez de novo, foi reprovado de novo por 3 décimos. Olha só que maldade. Aí ele me procurou. Quando na terceira, se ele fosse reprovado pela 3ª vez, ele ia perder o curso, ele ia ser jubilado. E aí, nesse semestre, foi outro professor que deu a matéria, mas que também apresentou o mesmo livro, né? Porque, como na minha época tinha que ler Hobsbawm, né? Na minha época, eu li a Era dos Impérios, a Era do Capital, a Era das Revoluções. Eu sei Hobsbawm de cabeça para baixo. Eu li até a autobiografia do Hobsbawm, que eu já comprei por minha conta própria. Porque, né? E aí, na 3ª vez, o rapaz foi fazer a matéria e me procurou. Eu falei, menino, pelo amor de Deus, elogia o livro. Tenta ver alguma coisa boa. Não fala nada. Se o professor falar alguma coisa, você rasga seda de um modo polido. Para você formar, cara, para que você foi criticar o livro, sabendo que o professor tem essa fama de ser inatacável, só pode tecer elogios, né? É o ambiente acadêmico esse, né? É chá de panela. Você só pode elogiar, você não pode criticar. Se você criticar, você ganha um inimigo para o resto da vida. O cara vai fazer macumba para você em cada semana e vai te difamar em todos os grupos de pesquisa de história. E o menino fez o que eu aconselhei e formou. E passou. Embora ele esteja agora fazendo doutorado no mesmo ambiente que quase ele foi reprovado na graduação. Porque também tem essa coisa, né? As pessoas não abrem... Não é como nos Estados Unidos, que o menino faz graduação em uma universidade, ele tem que fazer mestrado em outra. E doutorado em outra, para ele transitar, pelo menos, né? Para não ficar ali a vida inteira na PUC, sei lá, de Campinas. Aí faz mestrado na PUC de Campinas. Aí faz doutorado na PUC de Campinas. Sempre com o mesmo assunto, né? Ainda tem essa. O cara pesquisa, sei lá, Ricardo Coração de Leão na Cruzada. No mestrado, no doutorado, Ricardo Coração de Leão na política de seu tempo. No pós-doutorado, Ricardo Coração... São sempre maestros de uma só sinfonia, né? Eu falava isso também. Muda um pouquinho o assunto, gente. Pô, passa agora para vai fazer outra coisa, cara, vai pesquisar outro tema, né? Então, assim, tudo contribui para essa subserviência.
Jean e Júlio. Uhum. Tudo contribui para essa subserviência intelectual e psicológica dessa garotada que se forma. Sim. Estamos aqui já em 55 minutos, falta aí 5 minutos para a live fechar sozinha. Nossa, voou, né? Mas eu queria só fazer um comentário, professor. Muito feliz, agradecido pelo senhor, por o senhor ter feito o trabalho que o senhor fez, principalmente também o trabalho pela internet. Um relato para o senhor é que na minha faculdade, na PUC de São Paulo, na matéria, né, na disciplina de Idade Média, faltam autores que tratem de fontes primárias e mostrem as fontes primárias, né, como o senhor faz no site. O senhor mostra as fontes primárias e trabalha com as fontes primárias. Isso falta no curso de História. A gente não sabe trabalhar com fontes na graduação. Né? É inacreditável. É o material do historiador, são as fontes. E meu professor era obrigado a usar o site do senhor. Ele falava assim, meio com a boca torta, assim, tem esse cara aqui, ó, que apresentou isso aqui, todo tendo quase uma crise de desentiria enquanto dava aula. Então eu fico feliz de contar para o senhor isso, por saber que o senhor é o único que trabalha fontes primárias na Idade Média, na PUC de São Paulo. Provoquei dores figadais no seu professor. Que maravilha! Um elogio assim, ele é bom, mas ele é meio conservador, assim, sabe? Não, agora que você já está queimado com a KGB, você pode mandar um e-mail para ele e falar assim, olha, ele disse que não é só conservador, como reacionário. É o último Nelson Rodriguiano brasileiro, sou eu. Sensacional essa. Por essa o senhor não esperava, não é mesmo? Não, eu já vi coisas parecidas. Certa vez uma aluna sentou para assistir uma aula minha, do lado do rapaz que estudava comigo. E aí lá, menina, aquela esquerda pós-moderna, desconstrucionista, cabelo verde aqui, rosa aqui, vermelho aqui, cortado aqui no meio. E aí ela, de repente, falou pro rapaz, mas esse filho da mãe, a aula desse filho da mãe é boa, desgraçado. E o rapaz me contou depois, eu fiquei, yes! É isso aí! Isso é bom. Deu certo o trabalho, tá vendo? Tem testemunhos. Professor Jean, muito obrigado tecer as últimas palavras para o professor? Bom, eu agradeço a presença do professor Ricardo. Foi uma honra. Eu já acompanho assim, já havia falado umas vezes com o senhor, né? O senhor me recomendou uma série, né, de livros muito bons, aquela coleção História em Revista, lembra? Aquela coleção História em Revista. Consegui adquirir a coleção. Por acaso eu achei num sebo aqui próximo da minha região, né? Então eu agradeço também pelo seu site, que eu tenho acompanhado e tenho lido seus artigos, em especial aqueles artigos maravilhosos sobre o ofício do historiador, metodologia. Eu acho absolutamente maravilhoso e a sua escrita é excelente, assim, é verdadeiramente uma inspiração e eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho, professor. Eu agradeço pela sua presença aqui, é uma honra e eu espero que a gente possa se reunir e conversar novamente. Só que agora sobre assuntos mais específicos. Da pesquisa. Eu fico muito emocionado. Eu fico muito emocionado com as palavras de vocês, depois de tanto sofrimento que eu passei, e é muito bacana ter esse retorno. Claro que é divertido, né? Olhando em retrospecto, chega a ser até engraçado, mas foi muito duro trilhar esse caminho todo praticamente sozinho. E depois, então, que eu fiz um elogio ao Olavo de Carvalho em 2003, aí que meu nome foi para a boca do sapo, né? Num congresso. Então, é muito gratificante e espero que vocês me convidem mais uma vez para a gente continuar esse papo. Que bom. Foi muito legal. Agradeço muito, gente. Nós ficamos honrados por o senhor também fazer esse convite para futuros. Pessoal, fiquem preparados, vai ter coisa